Fez lembrar de um dos moradores lá do Lar Espírita Pedro e Paulo. O nome dele era José de Arimateia, apelidado Cintura Fina. Era considerado um dos maiores delinquentes do estado de Minas. Desencarnou no Pedro e Paulo, com 62 anos de idade. Quer dizer, no Pedro e Paulo assim, né? Quando ele piorou, ele foi para o Hospital Escola. E ele se regenerou no final. Ele nos ajudava lá, ele se vestia de branco e ajudava a dar banho nos velhinhos. Mas ele foi um dos ícones do LGBT em Minas Gerais, mais ou menos quando houve aquela minissérie Hilda Furacão. José de Arimateia, foi na época, ele cantava muito essa música, Jesus Salvador. Interessante, né? Bem, nós vamos dar sequência aos nossos estudos. Nós estamos estudando Espiritismo, recorrendo, evidentemente, às obras mais sérias, a codificação, as obras consideradas clássicas. E nós estávamos aqui falando sobre a formação dos seres vivos, recorremos ao livro A Gênese, de Kardec, no capítulo 10, Gênese Orgânica. Recorremos ao livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que é uma obra excepcional. E na semana passada nós ficamos de trazer o livro Evolução em Dois Mundos, que é uma obra extraordinária, que muitos consideram obra de difícil leitura, mas não é de tão difícil leitura assim. É uma obra que aborda o aspecto científico, mas também o aspecto filosófico, o aspecto moral. Este livro, Evolução em Dois Mundos, ele foi psicografado em 1958 pelos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira. Valdo Vieira residia em Uberaba e Chico Xavier ainda em Pedro Leopoldo, porque Chico viria para Uberaba só no ano seguinte, em 1959. Então era assim: André Luiz escrevia um capítulo através de Chico e depois um capítulo através de Valdo Vieira, que precisamos dizer foi um médium extraordinário. Depois de Chico Xavier, nós não conhecemos nenhum médium da condição mediúnica do Dr. Valdo Vieira. As obras mediúnicas dele são extraordinárias. Depois ele se afastou, trata-se de uma questão pessoal, com a qual nós não temos nada a ver, mas enquanto ele permaneceu no exercício da mediunidade, os livros que ele psicografou são excelentes e são insuperáveis. Só superados, claro, pela obra mediúnica de Chico Xavier. Mas neste livro, por exemplo, fica muito difícil saber através de que médium André Luiz escreveu. Se através de Chico ou se através do Valdo Vieira. Nós ficamos sabendo apenas pela data. Este livro foi psicografado em 6 meses.
Começaram em janeiro de 58 e concluíram em junho de 58. Os capítulos ímpares são devidos à mediunidade do Dr. Valdo Vieira. E os capítulos pares são devidos à mediunidade de Chico Xavier. Nós vamos recorrer hoje ao capítulo 2, este da Lavra de Chico Xavier. A data aqui está, foi em Pedro Leopoldo, no dia 19 de janeiro de 1958, porque neste capítulo 2, André Luiz, que foi um grande cientista, o Dr. Carlos Chagas, André Luiz, ele fala sobre o corpo espiritual. E falando sobre o corpo espiritual, ele fala direta e indiretamente a respeito da formação dos seres vivos, que é o que nós estamos estudando aqui em O Livro dos Espíritos. Retrato do corpo mental. Cada capítulo é constituído de pequenos subtítulos, o que facilita muito o estudo, facilita muito o entendimento da obra. Retrato do corpo mental. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual ou perispírito, é preciso considerar antes de tudo que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete. O corpo espiritual é o primeiro na ordem das coisas. Ele é o modelo organizador biológico. Tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental, que lhe preside a formação. Então vejamos, nós temos diversos corpos espirituais. André Luiz aqui fala a respeito de 3 corpos, dos 7 corpos que nós possuímos: corpo físico, perispírito e o chamado corpo mental. O corpo mental, ele presidiria a formação do perispírito, e o perispírito presidiria a formação do corpo físico. Do ponto de vista da constituição e função, em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem, após a morte, é o corpo espiritual o veículo físico por excelência. Vejamos aqui, corpo espiritual, veículo físico. Veículo físico, porque é semimaterial. Para os espíritos da nossa esfera imediata, o perispírito é um veículo físico, como para nós o corpo. Como para nós o corpo na Terra, com sua estrutura eletromagnética. Claro, tudo é constituído de moléculas, de átomos, tudo é constituído de elementos químicos, algo modificado, no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, algo modificado. Depende da esfera, da dimensão em que o espírito esteja. O assunto também é abordado por André Luiz no livro Missionários da Luz, quando ele fala a respeito da reencarnação de Segismundo. André Luiz conversando com Alexandre, e Alexandre fala com ele que o corpo espiritual ou perispírito está sujeito
a doenças, está sujeito a desgastes, dependendo da nutrição, dependendo da respiração, dependendo do clima. Por exemplo, nós estamos vivendo agora em um tempo de grande poluição. Repercute sobre o nosso corpo físico, provocando desgaste. Desgaste das células, desgaste dos órgãos, envelhecimento, suscitando o surgimento de determinadas doenças. No livro Missionários da Luz, André Luiz detalha muito bem esse assunto do desgaste a que o corpo espiritual também está sujeito, porque o perispírito ainda não é aquela veste nupcial de que nos fala Jesus, ainda não é o corpo da imortalidade plena. É o corpo, é o veículo com que o espírito vai se manifestar no mundo espiritual. E claro, à medida que o espírito vai evoluindo, vai evolvendo, os seus envoltórios vão se refinando, vão se depurando. Por quê? Porque ele passa a respirar em um clima, vamos dizer, mais puro. A sua alimentação deixa de ser uma alimentação tão grosseira. Determinados órgãos vão desaparecendo. Determinados órgãos vão deixando de ter sentido. Como em nós, por exemplo, alguns órgãos já estão sendo eliminados pela seleção natural. O homem antigamente possuía até 4 molares. Hoje ele possui 3 molares, sendo que o 3º molar já começa a ser eliminado pela evolução. Como também muitas crianças já nascem com arcada menor. Antigamente nós possuíamos uma arcada muito maior, porque nós nos alimentávamos. A nossa alimentação era grosseira, os nossos caninos eram mais pontiagudos, porque nós precisávamos rasgar o alimento, mastigar até ossos, triturar ossos na boca para nos alimentar. Então estou falando dessa área odontológica porque é uma área que nós conhecemos um pouco mais. Mas vejamos, hoje a vesícula, que já foi um órgão, a vesícula hoje já é praticamente dispensada pelo organismo. E assim está acontecendo com alguns outros órgãos. Vejamos bem, por enquanto nós temos muitos metros de estômago e muitos mais metros de intestino, mas já somos capazes de sobreviver quando temos necessidade de tirar um pedaço do estômago, de tirar um pedaço grande do intestino, e assim é um trabalho dos milênios. Isso não vai acontecer de uma hora para outra, mas é um trabalho dos milênios. De acordo, porém, com aquisições da mente que o maneja, todas as alterações que apresenta depois do estágio berço-túmulo verificam-se na base da conduta espiritual da criatura. Então vejamos, a nossa conduta espiritual, vejamos como a nossa moral interfere no físico. O nosso psicológico, o nosso emocional, até mesmo o nosso intelectual. Interfere no físico, como nos fala aqui André Luiz.
todas as alterações que apresenta depois do estágio berço-túmulo verificam-se na base da conduta espiritual da criatura, que se despede do arcabouço terrestre para continuar a jornada evolutiva nos domínios da experiência. Então, com a evolução das nossas emoções, o aperfeiçoamento das nossas emoções, dos nossos pensamentos, a ciência hoje está comprovando. A ciência hoje está demonstrando o quanto que as nossas emoções interferem na nossa saúde, no nosso físico, as nossas emoções, os nossos pensamentos, o bem, a prática do bem, a caridade. Nós não fazemos ideia de que praticar a caridade é saúde. Fazer o bem é saúde. É saúde para o corpo físico, porque sendo saúde para a mente, é saúde para o corpo mental. Consequentemente, saúde para o corpo perispiritual. Consequentemente, saúde para o corpo físico. A oração, a meditação é saúde. A prática do bem, da caridade, é saúde, é remédio. Nós, às vezes, achamos que se trata apenas de uma ação devida à generosidade. Não é uma ação apenas devida à bondade, ao exercício da solidariedade. É saúde. Isso é que nós precisamos entender. E quando nós entendermos isso, haverá uma modificação nos valores. É o que a humanidade não entende, não compreende. O ódio, por exemplo, o sentimento de ódio, a doença. O sentimento de ódio é o começo de um câncer, de um tumor maligno, de um AVC, de um derrame, de uma doença de Parkinson, de um Alzheimer. O ódio, o egoísmo. Esses sentimentos negativos podem ser matrizes para doenças que nós manifestaremos mais tarde. Nós não estamos querendo dizer, generalizando, não, mas muitos casos são assim. Acontecem dessa maneira. E às vezes, essas nossas limitações, elas não acontecem de imediato. A repercussão às vezes demora, mas ela vem. É a lei de causa e efeito. A consequência pode demorar, mas vem. A consequência de uma palavra, a consequência de um pensamento, a consequência de uma atitude pode demorar. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, mas vem. Claro está, portanto, que ele, santuário vivo, em que a consciência imortal prossegue em manifestação incessante, além do sepulcro. Formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica em comparação com o nosso corpo, em cuja tessitura as células, noutra faixa vibratória, a face do sistema de permuta visceralmente renovado, se distribuem mais ou menos à feição das partículas coloides, com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço, segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Então, vejamos,
tem uma repercussão até na nossa forma. A mente, os nossos pensamentos. Por isso que André Luiz nos fala em seus livros, naqueles fenômenos de espíritos que às vezes se mostram com forma animalesca. Aliás, existem muitos espíritos na Terra, com seus instintos bestiais, que estão encerrados no corpo humano. Mas, quando desencarnam, ou então quando se desdobram, vocês devem se recordar no livro Ação e Reação de André Luiz. Eles vão fazer uma visita à casa de uma senhora muito pobre, que era mãe de um anão chamado Sabino. Quando ele deixa o corpo, quando o espírito dele deixa o corpo, ele se mostrava como um feitor de escravos, cruel, implacável. Ele estava ali encerrado, no corpo de um anão. Então isso, muitas vezes, acontece, pode acontecer. Nós vemos às vezes pessoas, vamos dizer, fisionomicamente simpáticas, até belas, mas são criminosos, capazes de tudo, de verdadeiras barbaridades. São estupradores, traficantes de drogas, pedófilos, violentadores, abusadores, são capazes de tudo, fazem tráfico humano. Por exemplo, agora, nesses incêndios criminosos, muitos desses criminosos que estão ateando fogo à natureza, nós precisamos de questionar qual a sua condição, porque realmente nos leva a questionar. Existe agora aqui um subtítulo, Centro Vitais, que nós vamos pular, porque aqui André Luiz vai falar a respeito dos chakras, dos 7 chakras, ou pontos vitais, centros vitais que temos, porque tem um assunto mais interessante para nós dentro do tema de hoje. É o corpo espiritual depois da morte. O que André Luiz fala do corpo espiritual, do perispírito depois da morte? Em suma, o psicossoma é fácil, não é uma palavra complicada. Psicossoma. O que é soma? Soma é corpo. Psico é alma. Psique, alma. Psicologia, estudo da psique. Psicossoma quer dizer corpo da alma. Então, o perispírito também é chamado de psicossoma. A gente vê assim, nossa, que palavra complicada. Não é uma palavra complicada, desde que nós procuremos compreender o seu conteúdo, não é? O psicossoma é ainda corpo, olha aqui, é ainda corpo de duração variável. Duração variável, é a morte. É a morte. Por isto que Chico dizia, falava, e nós compreendemos também com o Dr. Inácio, com André Luiz,
O espírito, quando vem reencarnar, ele morre no mundo espiritual. Morre em termos. Ele perde o seu corpo grosseiro. A morte não existe. O ser é imortal. O ser é imortal. Mas quando o espírito vem reencarnar, dizia Chico, ele deixa o corpo mais grosseiro e vem no corpo mais sutil. E Chico cita um exemplo, quando ele falava a respeito disso. O exemplo da cobra que deixa a casca. Não é? A cobra, ela se renova, deixa a casca, né? Nós poderíamos também citar aqui o exemplo da águia, não é? A águia também é uma ave de rapina, que também perde as unhas, perde as penas, não é? Aquela história mitológica da ressurreição de Fênix, né? A águia também se submete. Os pássaros mudam de pena. Nós, seres físicos, a cada 7 anos praticamente trocamos de corpo. A cada 7 anos, porque a cada 7 anos, todas as nossas células, as células exteriores, elas vão morrendo, sendo substituídas por células novas. Então, a cada 7 anos, nós podemos dizer que mudamos também mudamos de corpo. Quando a gente toma banho, um punhado de célula vai embora. Quando a gente transpira, um punhado de célula também vai embora, não é? Agora, claro, quem não toma banho fica com as células. Tem mais dificuldade em se liberar dessas células, não é? Mas conosco também ocorre esse fenômeno da renovação celular. Isso é interessante. Em suma, o psicossoma é ainda corpo de duração variável, segundo o equilíbrio emotivo e o avanço cultural daqueles que o governam. Além do carro fisiológico, apresentando algumas transformações fundamentais depois da morte carnal, principalmente no centro gástrico. Por que principalmente no centro gástrico? Porque a alimentação é menos grosseira. Vejamos, e alguns companheiros que se dizem adeptos do espiritismo não aceitam o que diz aqui André Luiz, não aceitam o que diz Emmanuel. Vejamos, Chico Xavier, não é? A maior antena psíquica de todos os tempos, escrevendo com tanta clareza, com tanta beleza e com tanta profundidade. Alguns contestam porque às vezes querem. É aquela tal história, quando a gente não é da mesma altura de uma pessoa, a gente procura cortar as pernas daquela pessoa para que ela fique do nosso tamanho. A gente procura cortar as pernas da pessoa. A gente não procura crescer para alcançar o tamanho da pessoa. A gente procura fazer com que a pessoa diminua para que fique do nosso tamanho. É por isso que nós não devemos perder tempo com crítica. Nem críticas feitas a nós e nem críticas que possamos fazer a outrem. Nós não devemos perder tempo. Nós devemos procurar trabalhar. Devemos procurar servir. Cuidar de tecer ou de costurar a nossa veste nupcial. Estamos muito longe disto. Mas vamos avançando aos poucos. Então, depois da morte carnal, há uma
alteração, principalmente no centro gástrico, pela diferenciação dos alimentos de que se provê. E no centro genésico, quando há sublimação do amor. Olha aí, no centro genésico, ou seja, nos órgãos sexuais, mas quando há sublimação do amor. Porque na esfera imediata, não, nós continuamos. Nós continuamos, não é? Na esfera imediata, portando os órgãos sexuais, e nas esferas consideradas subcrostais, André Luiz nos dá notícias no livro Libertação. Chico dizia que o livro Libertação era para ser um livro mais volumoso, mas que Emmanuel recomendou a ele, que recomendou a André Luiz e recomendou a Chico, que determinados assuntos deixassem de ser abordados. Mas Chico contava para nós que naquela cidade estranha, naquela cidade dos gregorianos, situada na dimensão das trevas, eles faziam e devem fazer até hoje verdadeiras procissões, que são festas, são orgias, e que carregam nos andores os símbolos fálicos, carregam nos andores pelas ruas os símbolos fálicos. Aqui na Terra existe isto. Aqui na Terra existe isso. A imprensa de vez em quando divulga alguma coisa neste aspecto e neste sentido. Então este assunto era um assunto que André Luiz trataria, mas Emmanuel recomendou que não entrasse em tantos detalhamentos na dimensão das trevas. Vejamos, nessa dimensão subcrostal, as condições de vida são muito inferiores. Lá, os espíritos estão vivendo numa condição primitiva. O doutor Inácio fala, em suas obras, ele fala a respeito, naquele livro que ele fala sobre Brasília, né? Nas três Brasílias, né? A nossa, da crosta. Ele pega ali um modelo apenas, não é? Fala naquela de ordem superior e naquela de ordem inferior, não é? Então, quando há sublimação do amor, na comunhão das almas que se reúnem no matrimônio divino das próprias forças, gerando novas fórmulas de aperfeiçoamento e progresso para o reino do Espírito. Para o reino do Espírito. Esse corpo que evolve e se aprimora nas experiências de ação e reação no plano terrestre e nas regiões espirituais que lhe são fronteiriças, é suscetível de sofrer alterações múltiplas, com alicerces na dinamia proveniente da nossa queda mental no remorso. A dinamia seria a perda da forma, não é? André Luiz fala nos corpos ovoides, e ele fala na licantropia, nos espíritos que às vezes são sugestionados, são hipnotizados por mentes mais poderosas. Sobre a Terra, nós percebemos que muitas cabeças, principalmente, claro, existem muitas exceções,
mas em muitas cabeças daqueles que administram o mundo, em muitas cabeças que administram o mundo, há uma força hipnótica. Existe uma força hipnótica. Essa história, por exemplo, da nova ordem mundial, está muito em voga na atualidade, né? Nova ordem mundial, ou chamado NOM. Dr. Inácio também se refere a essa questão. No blog também ele fala muito a respeito dessa nova ordem mundial que estão pretendendo. Isso nada mais é do que uma reedição do que Hitler queria fazer. Porque Hitler queria eliminar, ele queria, vejamos bem, ele mesmo era um alemão austríaco de pequena estatura, e até onde se sabe, não era reprodutor. Até onde se sabe, ele não era reprodutor, no entanto, ele delirava. Ele tinha verdadeiros delírios. Ele se deixava influenciar por um filósofo chamado Nietzsche, e também por um músico, compositor clássico, Wagner. As músicas clássicas de Wagner dizem que no Terceiro Reich, no chamado Terceiro Reich, eles tinham médiuns que entravam em transe recebendo espíritos das trevas. Existem estudos a respeito disto. Claro, tudo pode ser questionado. Nós estamos aqui apenas passando uma informação. Mas o que Hitler pretendia? Eliminando os judeus. Ele não pretendia eliminar apenas os judeus. Ele eliminaria os judeus e depois eliminaria mais. Ele continuaria eliminando outras raças, porque o que ele pretendia, o que Nietzsche falava, é a figura do super-homem. A figura do super-homem, né? Seria o chamado, a eugenia, não é? As pessoas fortes, representantes da raça. O que está se pretendendo na atualidade é a mesma coisa. É a mesma coisa. Algumas mentes diabólicas agindo sob hipnose, querendo implantar não o socialismo, mas querendo implantar o comunismo no mundo. Não o socialismo. Socialismo é uma coisa, comunismo é outra. Nós recomendamos a leitura do livro de Leon Denis, Socialismo e Espiritismo. É um livro muito interessante, em que ele faz um estudo muito claro a respeito. Socialismo é uma coisa. Socialismo é aquele regime, é um regime até certo ponto considerado cristão, que foi implantado pelos cristãos na casa do caminho. Tudo era de todos. Tudo era de todos na casa do caminho. E em nosso lar nós percebemos, nosso lar que é uma cidade que está situada numa dimensão superior do umbral, nós percebemos que em nosso lar vige um regime político que nós poderíamos classificar de socialismo cristão. É um regime político que nós podemos classificar de socialismo cristão, lendo mais atentamente a obra. Claro que existe a administração. A administração sempre vai ser necessária, né? O rebanho vai necessitar sempre de pastores, mas não há centralização do poder. E tanto não há centralização do poder, que em nosso lar, cada ministério conta com 12 ministros. São 6 ministérios.
cada ministério conta com 12 ministros, para que não haja centralização do poder. Eles conversam, estudam, discutem entre si para tomar as decisões. Ou na hiperdinamia imposta pelos delírios da imaginação, a se responsabilizarem por disfunções inúmeras da alma, nascidas do estado de hipo e hipertensão, no movimento circulatório das forças que lhe mantém o organismo sutil. Vejamos, o perispírito também está sujeito a uma hipotensão ou a uma hipertensão, originada das forças internas, interiores, e pode também desgastar-se. Olha aqui, o corpo espiritual pode também desgastar-se. Claro que no mundo espiritual a longevidade é maior do que na Terra. Nós aqui, por exemplo, a nossa longevidade, ela tem um limite, não é? Tem um certo limite, 80 anos, 90 anos. Passando disto, às vezes, apresenta prejuízos, os prejuízos intelectuais. A memória já começa a falhar, não é? Vem os desgastes, passando disto, a dependência, a questão da dependência, os reflexos, a sensibilidade do corpo. Quando nós somos mais jovens, o corpo é ultrassensível. Quando vamos envelhecendo, o corpo vai perdendo a sensibilidade. Ele perde a sensibilidade. Não perde a sensibilidade para determinadas dores lacinantes, não é? Para determinadas dores, mas o corpo perde a sensibilidade. Por exemplo, um casal de namorados, aos 20 anos, 25 anos, o mesmo casal aos 70 anos de idade, a sensibilidade física persiste, a sensibilidade emocional, a sensibilidade emotiva, a sensibilidade espiritual, que é a verdadeira sensibilidade. Mas a sensibilidade física, ela vai decrescendo. Porque tanto o homem quanto a mulher, quando vão ficando idosos, não servem mais à natureza para a procriação. Não servem mais à natureza para a procriação. E já podem ser eliminados. Olha, e pode também desgastar-se na esfera imediata, a esfera física, para nela se refazer. Olha aqui a reencarnação no mundo espiritual. Pode também desgastar-se na esfera imediata, a esfera física, para nela se refazer através do renascimento, segundo o molde mental pré-existente, ou ainda restringir-se a fim de se reconstituir de novo no vaso uterino. Então as duas coisas podem ocorrer. Se restringe para nascer no vaso uterino, para a recapitulação dos ensinamentos e experiências de que se mostre necessitado, de acordo com as falhas da consciência perante a lei. Agora nós temos que entender o seguinte: o que impera no universo é a lei.
é a lei. O que vai determinar o nosso minuto seguinte é a lei. É como se a lei fosse aqueles cordéis e nós fôssemos os bonecos, as marionetes. Então são os cordéis que nos controlam, são as leis. É por isso que nós temos que ter a lei a nosso favor e não contra nós. Nós estamos nos referindo à lei divina. Claro, também a lei humana, que é imperfeita. Mas nós temos que ter a nosso favor a lei divina. E para que a lei divina esteja a nosso favor, nós não devemos infringi-la. E devemos compreendê-la. Porque às vezes, aquilo que nós queremos não é o que a lei quer de melhor para nós. Não é. Não é. Então a lei nos protege, muitas vezes falando não. Quando merecemos, vejamos bem, até um não da lei divina nós precisamos merecer. Se nós não merecermos um não da lei divina e ficarmos com o nosso sim, nós vamos nos dar mal. Nós vamos nos dar mal. Quando a lei divina nos fala não, para nós é o sim em profundidade, porque a lei está enxergando adiante. Está enxergando muito adiante de nós, é claro. A lei é eterna. Por isso que o doutor Inácio escreve num dos livros dele, né? Ele diz o seguinte, avançando, ele fala assim: Deus não age, Deus reage. A lei não age, a lei reage. Nós é que colocamos a lei em movimento. Nós é que colocamos a lei em movimento. Não é assim na Terra? A lei não age, mas ela existe. Agora, se nós a infringimos, o que acontece? Ela reage. Aí ela vai reagir. Então, só para encerrar aqui, outros aspectos do psicossoma, quer dizer, do perispírito, examinaremos quando as circunstâncias nos induzam a apreciar-lhe o comportamento nas regiões espirituais vizinhas da Terra, dentro das sociedades afins, em que as almas se reúnem conforme os ideais e as tarefas nobres que abraçam. Então, semelhante atrai semelhante. Depois da morte, qual será o nosso lugar? Depois da morte. Nos fala Emmanuel, nos pergunta Emmanuel, qual o nosso lugar depois da morte? Semelhante atrai semelhante. Nós iremos nos reunir ao grupo de nossas afinidades. Ah, eu quisesse antes, né? É como fala o irmão José, para que as coisas fossem diferentes, precisaríamos tê-las feito diferentes. Para que as coisas fossem diferentes, precisaríamos tê-las feito de modo diferente. As coisas não podem ser diferentes do que são, porque são consequência. Tudo é consequência, no tempo e no espaço. É uma consequência no tempo e no espaço. Ou segundo as culpas dilacerantes, ou tendências inferiores, em que se sintonizam, geralmente preparando novos eventos, alusivos às necessidades,
e problemas que lhes são peculiares nos domínios da reencarnação imprescindível. Então vejamos, neste capítulo, no próximo capítulo, temos aqui a evolução do corpo espiritual. Será um assunto interessante de abordarmos na próxima semana, segundo a ótica de André Luiz. Agora, nós precisamos dizer que André Luiz, ele não escreveu este livro, como dizia Chico, ele não escreveu este livro sozinho. Ele se fez médium de outras entidades evolvidas, por exemplo, desta falange, fazendo parte desta falange, Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes, o Espírito da Verdade e tantos outros espíritos. Os mesmos espíritos da codificação kardeciana, conforme nós tivemos oportunidade de falar, nós cremos nisto sinceramente. Chico, sobre a Terra, ele foi médium de espíritos que eram médiuns de Jesus Cristo, do pensamento do Cristo. Então, em essência, Chico Xavier, ele foi médium do pensamento do Cristo, do pensamento e do coração do Cristo. E ele demonstrou isto através de sua vida, através de seus exemplos, não apenas através da mediunidade, de sua faculdade mediúnica extraordinária, ainda muito pouco estudada, porque Chico tinha diversas faculdades mediúnicas. Claro que a tarefa dele foi concentrada no livro, porque o livro é que nos liberta da ignorância. Mas ele era médium de efeitos físicos, ele era médium de cura, ele era médium visionário, ele enxergava o futuro. E tanto é assim que, por essa situação que nós estamos passando agora, no Brasil e no mundo, ele falava conosco constantemente a respeito dessa situação que nós estamos vivenciando no Brasil e no mundo. Às vezes ele evitava certos detalhes, justamente para que não fossem divulgados. Mas ele tecia comentários a respeito. Bom, nós vamos ficar por aqui, não vamos entrar em outro assunto novo hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, se a gente puder esclarecer. Tem um assunto que me intriga muito, sobre o restringimento. Isso é de maneira geral para todos os espíritos? Tem conhecimento desse processo? O restringimento? O restringimento, ou Sérgio, em outras palavras, vamos dizer, é a desencarnação, é a desidratação do corpo espiritual. Pois é, mas todos têm esse conhecimento para facilitar? Não. Tem espíritos que no mundo espiritual não aceitam a reencarnação. Eles não aceitam que estão no mundo espiritual. Eles não têm essa noção. Maria João de Deus nos fala isto no livro Cartas de uma Morta. Dr. Inácio também fala isso quase em todos os livros dele. Os espíritos estão vivendo no além porque a desencarnação é um choque. A reencarnação é uma espécie de choque biológico que provoca o esquecimento. Mas o doutor Inácio está estudando o assunto. Ele acha que o inverso também, às vezes, acontece com muitos espíritos. Saem do corpo e não têm noção. Nós não temos espíritos aqui que se comunicam,
que não sabem, que desencarnaram. Para eles, eles continuam na Terra, a mesma coisa. Mas mesmo não aceitando, eles obedecem à lei. A lei. Reencarnam mecanicamente, porque a lei é a lei. Cada qual vai acordar no seu momento. Não é? Deus não violenta consciências. Cada qual vai acordar no seu momento. É como aqui. Nós pelejamos às vezes para acordar. Vamos dizer, nós estamos pelejando para acordar nós mesmos, né? Mas às vezes nós pelejamos para despertar algum amigo, um familiar. Conseguimos? Não. Por quê? Tem um momento. Nós temos que entender que tem o seu momento. Tem a sua hora. Agora, nem por isso nós devemos deixar de fazer o que nos compete. E esperar. Deus não está nos esperando? Está nos esperando, então nós temos que esperar. Tem muitos que aceitam a comunicação com os espíritos, outros não aceitam. O que nós vamos fazer? A vida é assim, é desta forma. Agora, nós não podemos nunca duvidar do bem. O mal é altamente questionável, porque nós sabemos que o mal é o mal. Sabemos que o mal não faz bem a ninguém. Agora, o bem é que deve imperar. Isso nós sabemos, que o que impera é o bem, é o amor. É como dizia Gandhi, não é? Gandhi, às vezes, na sua luta pela independência da Índia, muitas vezes ele pensava em desânimo, mas ele dizia assim: o que me impede de desanimar é que quando eu penso que a verdade e o amor sempre triunfam no fim, então vai triunfar, mas é no fim. Vamos esperar. Vai triunfar, mas é no fim. Não é nessa encarnação, às vezes não será na outra, e nem na outra. Vamos ter paciência e vamos procurar viver com sabedoria, porque é o que nos toca, é o que nos interessa. Viver com a sabedoria possível, para sofrermos menos e não nos afligirmos tanto, né? Tem gente que não acredita na reencarnação. Não acredita. Não acredita. Fala pra gente, cara, não acredita. Aí eu respondo, e eu com isso? O problema não é meu, é seu.